nós vamos falar um pouquinho mais de tudo que está acontecendo aqui no estado. Antes disso, quero dar uma boa noite aqui para o meu entrevistado, André Mirim, vereador André Mirim. Muito boa noite, André. Boa noite, Nilton. Boa noite, Sandro, toda a equipe. Uma honra, né, estar participando do programa BC News, Balneário Camboriú TV. Parabéns pela estrutura, pelo trabalho de vocês. Obrigado. E a oportunidade da gente poder falar também um pouco do nosso trabalho, né, no Legislativo. André, eu vou começar contigo falando um pouco sobre uma coisa que nós estávamos falando aqui nos bastidores. Eu acho que o trabalho de vereador é um trabalho muito essencial. Todo o trabalho dos três poderes ele é muito importante, né? Tanto o legislativo, executivo, judiciário, cada um tem sua importância. Mas a gente vive um momento tão complicado que, e aí eu vou falar a minha opinião, eu sinto que a política ela virou mais um marketing, aquele jogador que ele muitas vezes ele é limitado, mas ele dá um carrinho na lateral, vamos falando em Copa do Mundo, dá um carrinho na lateral para mostrar que ele tem muita garra, ele está mostrando, parece muitas vezes que a política não está virada mais para o marketing, a tecnologia onde que ela teria que auxiliar a gente a ter um pouco mais de transparência, de analisar o político, parece que ela prejudicou, o político hoje está mais preocupado, e aí, desculpa falar, mas a gente fala no geral, ele está mais preocupado no curtir, no like, do que muitas vezes na eficácia do seu trabalho. Verdade, Nilton, exatamente. É o que está acontecendo. O que nós pegamos? As pessoas leem títulos de matérias, leem resumos de síntese de duas frases que resumem uma situação complexa, tomam aquilo como verdade, não procuram entender o que está acontecendo e saber se é, ou ouvir a outra opinião, e tem um julgamento prévio. Não todas as pessoas, graças a Deus, não é com todas, isso não ocorre com todas as pessoas. Eu digo e agradeço que, por exemplo, muitos dos meus eleitores, quando não entendem uma situação, me perguntam o que aconteceu, o porquê, qual que é a visão, qual o cenário, mas infelizmente muito é assim. O que saiu, aquilo é verdade e vai para cima. Época de fake news, né? Nossa. Aí muitas vezes se distorce uma fala de um vereador, de um homem público, e daí você leva a crítica, né? Exatamente. E a falta de entendimento, e aí pegando de um tema que nós vamos começar a falar, do transporte público. Sim. Que vocês fizeram audiência pública, te parabenizar por ter trazido esse tema tão importante ao plenário da Câmara de Vereadores, aberto à população, e dialogar isso, que eu acho que ele é fundamental. E daí você vê que a população fala, vocês não fazem nada. Pô, tu tá ali fazendo audiência pública, tentando discutir e ainda é criticado, né? É verdade, Nilton. Mas isso faz parte, e ali realmente é um tema que as pessoas querem solução. Eu tinha uma preocupação do dia 30 de ficar sem transporte. E as pessoas querem resolver o seu problema, né? Os representantes estão lá, as pessoas votam, não sabem exatamente como é que funciona o sistema, embora as pessoas estão tomando conhecimento cada vez mais, né? Mas querem que o seu problema seja resolvido. E aí nos cabe explicar, mostrar as diferenças, que o tempo público também depende de uma série de fatores, depende da aprovação da sociedade, depende da audiência pública. Então, de colocar o eleitor. Agora, sabe quando vai mudar, Nilton? E um grande programa da Câmara é que tem essa importância, o Câmara Mirim. A Câmara Mirim é o futuro. Por quê? Quem está estudando com as pessoas no colégio hoje já sabe, ele é o vereador Mirim. Não, mas ele tem o papel de vereador, ele não é um mini prefeito, ele não consegue ir lá e resolver todos os problemas da cidade, ele está dentro da sua função no legislativo, que é cobrar, que é fiscalizar, que é propor, mas é o prefeito que tem que fazer. Então, eu acredito que no futuro as pessoas vão ter, as futuras gerações vão ter essa compreensão. Eu digo que desde 2013 que está evoluindo a maturidade política do brasileiro, mas ainda de forma muito... a administração pública é fácil, é só corta isso, privatiza tudo, troca todos, é simples. Daí, não é bem assim. Não, eu vou ter que entender um pouco mais como é que funciona. Não, mas por que essa situação aconteceu? Então, é muito recente, se nós formos considerar, são 9 anos que a população está indo para as ruas, que está tentando entender, e aí, gradativamente, eu acredito que vai evoluir, as pessoas vão entender mais, vão ter um alinhamento, a própria evolução partidária, que as cláusulas de desempenho
vão exigir, né, que os partidos tenham um alinhamento mais coerente, enfim, ideológico. Vai ficar mais claro para o eleitor quantos partidos são. Acredito que em breve deve chegar aí a menos de 10. Aí vai começando a clarear. Mas realmente muitas coisas são as pessoas... E não só na política, né? Mas vem uma fala de alguém e define aquilo que às vezes nem foi o que a pessoa falou e define aquilo como a essência da pessoa e aquilo que vale. Então... André, na questão do transporte público, a gente escutou a população reclamar muito do serviço que é prestado. Conseguiu se manter. Ó, vamos pegar aqui a emenda constitucional, esse dinheiro que vem do recurso federal para manter o serviço, mas ainda precário. O que falta, assim, eu acho que muitas ideias boas vieram. Sim. E eu falo muitas vezes, a gente tem que fazer a nossa região metropolitana o quanto antes. Porque para mim não vai funcionar o transporte público só dentro da cidade, como outros problemas. A gente pode pegar a questão hídrica, segurança, precisa desse conjunto de cidades discutindo. Verdade. Então, eu considero, foram muito importantes as contribuições da sociedade. A fala do Ricieri colocou que a população não vai ficar sem transporte, mesmo que não dê certo com a empresa, eles vão contratar emergencial. Então, esse é o principal. Compromisso. Né? O compromisso é o principal, então o pessoal vai continuar com o transporte. Então, o que nos cabe? Fazer bem feito, fazer planejado, fazer com que dê resultados. Eu considero 3 linhas para que isso possa ser viabilizado. Né? Dentro do que nós conversamos já de estudos que fizemos, mas que conversamos com a própria empresa, a PG Tour, conversamos com o BC Trânsito e conversamos com também a Anfre. Então, uma questão é essa, região metropolitana. Tem que sair o ego, talvez, dos prefeitos e delegarem para um órgão regional, um órgão metropolitano, ou um consórcio dos municípios, talvez específico para isso ou não, por exemplo, dos 11 municípios da Anfre, que pega os 9 da região metropolitana, mais Ilhota e Luiz Alves. Muito bem, e quem vai fazer agora, quem vai licitar, quem vai controlar, quem vai fiscalizar o transporte, quem vai receber as denúncias, vai ser esse órgão metropolitano. E não várias licitações de cada município, porque a viabilidade do sistema depende disso. Nós temos que considerar, olha, você vai atender mais de 700 mil habitantes e não, é 100 aqui, 50 ali e tal, mas não integra. Não, tem que mostrar, olha, nós já temos 700 mil habitantes, vamos chegar a 1 milhão do jeito que a região cresce. Uma viabilidade de negócio. Viabilidade, então vai ser para todo. Ah, mas eu tenho dificuldade porque essa licitação vence lá, essa vence agora, essa vence... Bom, conversamos com o João Luiz de Mantova já sobre a questão com o Estado, eles têm conversado com o Estado de Santa Catarina, que vai permitir que as regiões metropolitanas visem criar esses órgãos. Diz que a concessão do transporte intermunicipal vence em 2024, então já tem que ter essa previsão. Então, esse é um ponto que eu considero muito importante. Outra questão que se debate é o possível subsídio. Subsídio realmente ocorre em outros locais, como nós apontamos em audiência pública. Até alguns países, né, que tem 100% de subsídio, né? Exatamente, no sentido... mas vai investir para o transporte coletivo. Olha, quanto que o município investe nas vias e que os carros que acabam, enfim, detonando a estrutura, vamos colocar nessas palavras, exigindo que se faça mais asfalto, que se tape o buraco, que crie... Quanta infraestrutura, fora toda a questão... De gases que são emitidos pelos veículos, viabilidade de trânsito, isso, né? Enfim, né, o caos, o tempo que se demora no trânsito, tudo isso, muito bem. Então é possível investir no subsídio, sim, mas aí dentro de qual lógica? Bom, já vai ser um transporte metropolitano, as vias são as principais que as pessoas vão poder pegar, vai ser rápido, é confortável. Legal, vamos utilizar. E ainda é gratuito? Eu vou usar. Tá todo mundo usando. E aí vai embora. E outra questão na viabilidade, que é o que eu tenho defendido muito, é o recurso privado. Então, eu comentei na audiência pública, eu estou estudando sobre o tema no doutorado, sobre a questão de patrocínios, sobre a questão... Já fala isso lá atrás, na época do esporte até, eu lembro. Exatamente. Então, fizemos a lei
ainda o projeto de lei, enquanto estava como secretário da Fazenda em 2015, foi aprovado em 2016. Eu vou destacar o Samarone no Compras, que vem tentando implementar. Agora saiu uma matéria que o município vai arrecadar 2,5 milhões. Na estrutura da arena lá do Pontal Norte. Então começa a arrecadar. E o que eu estive visitando Blumenau recentemente, também no estado, mas principalmente as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por exemplo, mas é São Paulo, mas dá para adaptar a nossa realidade. Então, o metrô de São Paulo tem 4 estações, que veio uma empresa, já comprou os direitos, vai pagar para o município 100 mil, 130 mil, 150 mil mensais, para ter o direito a dar o nome e colocar patrocínios numa estação. Então, fazendo a analogia, olha, Balneário Camboriú, nós podemos ter o nome do ponto de ônibus, ou quem vai cuidar do ponto de ônibus, quem vai ter o nome na linha, o patrocínio dentro da linha, o envelopamento de ônibus, o cartão que o cidadão leva, tudo isso pode ter nome, pode ter marca de empresas. Então, veja que são vários fatores que vêm na conta e não simplesmente só o usuário pagar a tarifa. Então, são diferentes alternativas, estudos que ocorrem em outros locais e que nós precisamos fazer bem, planejar e colocar. Eu vi que você botou o exemplo da cidade de Araraucária, né? No Paraná. R$1,50 custa o passe de ônibus lá. E daí o que acontece? Tu traz para um valor muito mais acessível que tu chama a atenção do usuário. O cara para e pensa, né? Mas por que eu vou sair com o meu carro se eu tenho um transporte eficiente, de qualidade e acessível e barato? Então isso é legal. Eu até falei em outra oportunidade que a gente não precisa inventar a roda está aí, é só a gente copiar, é buscar boas ideias, né, André? Exatamente, né? Então, as experiências estão nos mais diversos locais. Bom, só no Brasil são mais de 5.500 municípios, podemos pegar exemplos do exterior e adaptar a nossa realidade. Soluções estão aí. Agora a questão esse contrato não permite o subsídio. Vai fazer um novo contrato? Aliás, já tinha estudo lá atrás para fazer outra licitação. Aí veio essa empresa que já tem uma divergência, porque o órgão de trânsito disse que foi conversa entre as empresas. A empresa disse que conversou direto com a prefeitura e que depois entrou em contato com a empresa. Então já tem divergência nas informações. E quando se faz uma licitação, vamos dizer, olha, o novo modelo vai ser esse, agora vai ter a possibilidade do metropolitano, vai ter subsídio, vai ter recurso dos patrocínios. Quem quer? Bom, daí vem uma nova concorrência, novas possibilidades, do que, não, agora para essa empresa que está, nós vamos colocar essa possibilidade, vamos enrolar, deixa assim, enjambra, e não é nem uma questão de uma visão estratégica, o contrato não permite, não é possível subsídio nesse contrato. Então, parece que tem uma auditoria que o BC Trânsito contratou, que vai ficar pronto em 60 dias, segundo o Richieri passou, deve ser até o final de janeiro, que eles estão tentando estudar uma forma de manter isso. Agora, nós precisamos sim reunir a região metropolitana com prazo, olha, tal etapa vence aquele contrato, nós já vamos conseguir que entre nesse, dentro de um consórcio, da questão de região metropolitana, como tem se falado, porque é aí que a viabilidade do sistema, seguir nessa mesma forma, depois de uma pandemia, depois de ter aplicativos, né, para transporte, é uma outra realidade hoje em dia, né? Então existem soluções, precisamos adaptar e manter uma condição digna para quem mais precisa, e estimulando as outras pessoas a utilizarem o transporte. André, um dos projetos que você fala muito é essa questão de você conseguir o poder público vender e principalmente assim, se nós fôssemos uma cidade que não fosse com potencial igual Balneário Camboriú, a gente teria muita dificuldade. Mas eu já vi em outras oportunidades falando, a gente poderia vender Réveillon, empresa X, né, abertura da temporada, igual nós vamos ter no sábado agora, da empresa tal. Eu acho que esse modelo, e acredito que aos poucos a prefeitura também está se alertando a trazer. Isso aí você consegue de maneiras muito inteligentes custear eventos esportivos, trazer recursos, desde a gente pode, como tu falou, ou para custear a questão de transporte público, a questão de segurança também muitas vezes, né, aumentar a questão de tecnologia. Então acho que fomentar mais ainda, principalmente pela cidade de Balneário Camboriú, esse potencial, né?
O potencial é imenso, né, Nilton? Então, como foi dito, a questão de patrocínio em espaços públicos que nós identificamos principais, né, de possibilidade de vincular a marca, como na área do esporte, de turismo, cultura, assistência social, meio ambiente e mobilidade urbana. Tem a questão de outro projeto que também aprovamos no mandato, da adoção de praças, de áreas verdes, de áreas públicas de esporte, de educação, enfim. Fazer o que eu posso delegar ao privado? A manutenção das praças, a manutenção dos espaços esportivos, a manutenção dos campos. A empresa vai lá, faz a manutenção e diz ali, olha, essa manutenção é feita pela empresa É um espaço X. dela, né? A empresa tal está fazendo a manutenção. Legal, está ali a divulgação. No recurso, a prefeitura deixou de gastar, pode aportar em outras áreas, pode focar em outras áreas, e traz o privado. E nós não, conforme tuas palavras, não estamos falando de qualquer cidade. Se nós temos o metro quadrado mais caro do país, isso também serve no sentido de arrecadar recursos. Se a pessoa vai usar a praia, vai fazer um evento na praia, se vai, né, uma questão na orla, ou está avançando nos eventos ali tanto do meio ambiente, quanto do esporte, quanto do turismo, mas pode ser para outras áreas, como, por exemplo, o casamento coletivo. Casamento coletivo, é a inclusão social que faz. Muito bem. Que empresa de aluguel do traje de noiva ou de cosméticos que não gostaria de vincular casamento coletivo marca tal? Porque até casa, né, claro, com a questão do evento, né? O próprio GBEC, um evento esportivo tradicional de Balneário Camboriú, é uma possibilidade de uma empresa vincular a sua marca, patrocinar, e fora as outras coisas, além do recurso recebido da prefeitura, pagar a infraestrutura, montar determinadas estruturas, isso tem uma grande possibilidade. Mas então, eu te digo que ainda está engatinhando no Brasil a questão das PPPs, né? Muito dessa vinculação das marcas acontece dentro de parcerias público-privadas, e essa direto no município ainda está muito incipiente. Porque precisa ter essa pessoa que geralmente fala que é quem vai buscar esse dinheiro, que é um profissional que é muito valorizado no mercado, como você falou, não tem muito, que é o cara que muitas vezes pega o projeto em mãos e vai bater na porta da empresa. Não, aqui ó, viabilidade para vocês, olha que interessante, vocês vão ganhar com isso aqui. Falta esse profissional também, né? Falta, mas é algo que eu acredito que está evoluindo bem. Por exemplo, o caso de São Paulo, que nós estávamos falando do metrô. Então, como é que é? A empresa lá de publicidade ganha a licitação, se compromete com o metrô, que vai pagar aquele valor mensal, e vai lá, já detém um contrato por 20 anos, por exemplo. Agora ela vai negociar. Por exemplo, tem uma estação de São Paulo que o nome da estação é Saúde, e foi lá e negociou com a Unifarma. Bom, tudo a ver com saúde, está lá o Unifarma. A empresa vai receber acima do que ela vai negociar com a prefeitura, é o trabalho dela, e ela que conseguiu prospectar, mas o município está recebendo. Então, nós precisamos muito disso, é uma grande possibilidade. E em Balneário Camboriú o potencial é tremendo. Muitas possibilidades de recursos privados ajudarem a administração pública. A audiência pública mesmo trouxe, por que determinadas empresas não podem ajudar o transporte coletivo? Podem, mostrando, olha, você vai ter a possibilidade de vincular sua marca ali, ainda dá condição para o seu trabalhador de chegar. O vereador Eduardo Zanata, que é o presidente da comissão de transporte, ele tem destacado também que tem determinados locais que foi estipulado gratuito, e para a empresa, alguma empresa que o seu trabalhador utilize o transporte, a empresa pagaria X para o fundo que mantém o transporte e dá o subsídio a todo o município. Então são muitas possibilidades de achar o melhor modelo. Agora precisa sim se debruçar e não pode ficar um trabalhando contra o outro, né? Tem que ser algo... Pro mesmo sentido. Isso, para frente. Pra gente encerrar, que eu sou obrigado a trazer, porque eu sei que também tu é um cara que é muito engajado no esporte, tu teve à frente do Bolsa Atleta. A lei de incentivo ao esporte, por que não anda aqui no município? Eu vejo alguns anos, alguns períodos, essas discussões elas vão para a Câmara de Vereadores, daqui a pouquinho elas morrem. O que está faltando? Porque eu sempre falo, você pega outros municípios, elas utilizam isso. Nilton, mas tem o Bolsa Atleta, tem o recurso do FESPORT, tem. Só que eu acho que o recurso da lei de incentivo ao esporte, ele beneficia diretamente o atleta de alto rendimento. Ele tiraria o cara do Bolsa Atleta, né? Sim. Então, olha, te dizer, na aprovação da lei, se levantou uma questão na Câmara, que o projeto era de vereador. O mesmo caso que eu diria da lei
do IPTU verde. Foi projeto de vereador. Por que falar projeto de vereador para quem está nos ouvindo? Certas questões têm que ser regulamentadas pelo prefeito, que vai junto com a sua equipe montar a forma de fazer. Por exemplo, a do IPTU verde foi basicamente assim: aprovado IPTU verde. Tá, muito bem. Como é que a Secretaria da Fazenda e o Planejamento vão fazer? O que você vai ter desconto? Se eu fizer isso, se eu tiver essa estrutura, eu tenho desconto. De quanto? Se o executivo não foi consultado, se a equipe técnica não trabalhou junto, não tem como implementar. Talvez seja a questão da lei de incentivo ao esporte. Mas uma das coisas que nós levantávamos no debate no dia da lei de incentivo ao esporte, que é que quanto mais recursos vier, possibilidade para o esporte avançar melhor. Mas, por exemplo, se o recurso que seria destinado ao esporte vai ser dentro da lei de incentivo, que vai dar mais trabalho para o atleta, que vai ter que ir atrás da empresa, vai ter que a empresa se engajar, vai fazer o atleta se incomodar com questão burocrática, que ele poderia estar focado na atividade dele. E hoje nós temos o Fundo Municipal para o Desenvolvimento do Esporte, que a prefeitura repassa para os atletas conforme determinados critérios, como na Bolsa Atleta. Então, assim, e aí outra, se daqui a pouco o prefeito tem a visão que o que foi repassado no Fundo de Desenvolvimento do Esporte eu vou tirar do fundo da Bolsa Atleta, ou vou tirar do Fundo de Desenvolvimento do Esporte, porque eu vou destinar o máximo de recursos para o esporte é esse? Troca uma conta por outra e no fundo o recurso é o mesmo? Até que ponto vale dar trabalho para os atletas que poderiam estar recebendo de forma mais tranquila, sem se preocupar com burocracia? Talvez seja isso, e talvez seja a forma que não foi combinada com o Executivo. Veio um projeto legislativo, foi aprovado, mas e aí? E como faz? Então talvez seja um dos problemas. Do lei de incentivo, do IPTU verde, eu tenho certeza que esse é o problema. Não foi criados os critérios, e aí as pessoas, mesmo que tenham estrutura por exemplo, captação energia de solar, água da chuva, outros benefícios, árvore no seu terreno, não foi estipulado na lei, foi simplesmente prova para dizer que foi do autor e aí? Então, aí na prática não funciona. Então, infelizmente, às vezes vem algumas coisas nesse sentido e que daí não chega ao cidadão, não dá resultado. Pegando o gancho nisso, falta um debate maior entre executivo e legislativo muitas vezes, então? Olha, Nilton, acho que falta, vou te dizer, tenho certeza que falta o que nós conversávamos antes, visão de cidade. O que é bom para a cidade? É bom para a cidade? O legislativo vai aprovar. É bom para a cidade? Se é projeto de vereador, não importa. O executivo aprova. Coloca para o executivo e aprova. Faz a regra. Não, mas esse pessoal é da oposição. Não, eu não vou porque é da oposição, eu vou vetar o projeto. Não vou dizer para o presidente da Câmara não colocar na pauta porque é do vereador da oposição. E vou dizer como aconteceu da lei de minha autoria da questão de cidade inteligente, divisando recursos para inovação, ciência e tecnologia, que eu apresentei em 2019, aí tentei conversar com o executivo quis dizer que o projeto era dele, que apresentou 6 meses depois, trabalhou contra o meu projeto, o projeto não ia para a pauta, deixou ir para a pauta depois da eleição, e depois apresentou outro projeto, não quis utilizar aquele, sabe? Então... Para não te dar o mérito da... Não, mas a cidade não, é política, infelizmente, e é política da forma negativa, porque tem a política da forma positiva, como deveria ser, porque as pessoas vivem em sociedade, têm opiniões diferentes e precisam chegar a um que é possível, dentro da democracia, mas infelizmente existe a visão, se é do governo, ou aprova de qualquer jeito. Prova de qualquer jeito porque é do governo e a gente tem voto para aprovar porque tem maioria na Câmara. Mas tem que fazer audiência pública. Não, mas a gente tem voto, passa por cima, depois tem questionamento judicial. E é assim, infelizmente. E infelizmente, as pessoas se elegem para ser vereador, mas, eu sou da base do governo, se eu for da base do governo, o projeto do prefeito, eu tenho que votar com o prefeito. Mas espera aí, você se elegeu vereador, você tem um mandato, a pessoa te deu um mandato. Discute, pô. Discuta, se é a sua opinião, apoiar o prefeito. Não, mas o prefeito disse. Não, mas e se o prefeito não quiser?
Ele não é dono da cidade, o prefeito não é dono da cidade, está lá temporariamente, daqui a pouco vai mudar, é outro. A cidade segue as regras, tem que ficar para o futuro, as pessoas vão continuar vivendo aqui, mas infelizmente existe esse cenário, Newton. E que eu também tenho esperança que mude para o futuro, que as pessoas, né, tenham mais convicção, defendam as suas bandeiras, defendam o que acreditam. Né? Agora, eu voto porque é do governo, isso realmente é complicado. E algumas demandas assim que precisam ser resolvidas o quanto antes, porque eu vou dar um exemplo, a questão hídrica. Sim. Muitas vezes vai se debatendo, vai se arrastando, quando vê o problema está ali no colo do poder público, mas isso aí já é discutido lá atrás, né? Estamos falando desde quando, né? Desde sempre falando do estudo da Univale, do estudo do Comitê de Bacia Rio Camboriú, que tem que se fazer a obra, por exemplo, do Parque Inundável, que agora, quando vem período de cheia, período de enchente, as pessoas lembram de novo, olha, se tivesse um local para armazenar a água da chuva que pudesse depois ser utilizado no futuro também para estabilizar a própria bacia hidrográfica. Enfim, e aí ficam, né, em debates muitas vezes que não são tão relevantes e muitas pessoas focadas nos seus interesses pessoais em vez de debater temas importantes e estruturais para a cidade. Por exemplo, a discussão, agora vamos ao debate do plano diretor, eu considero esses os temas fundamentais. Se nós não tivermos água suficiente, não adianta prédio de milhões na Avenida Atlântica. Imagina, prédio de milhões na Avenida Atlântica, muito bem, e sem água, o que vale? Então, precisa ter esse equilíbrio. A mobilidade, bom, se nós vamos de acordo com o ex-secretário Edson Crates, se nós vamos chegar... O atual plano diretor já permite a nossa população chegar a 600 mil habitantes. Quanto vai ser a região metropolitana? E se já tem um cenário de falta d'água daqui a poucos anos, como a crise é iminente, né? Tem que resolver já. Ou não é para resolver depois de forma emergencial com licitação duvidosa. Então, isso realmente, Newton, a nossa região sofre por falta desse planejamento. Exatamente. O Pedro bota aqui, cheguei hoje de Brasília. Lá só se fala das moções da nossa Câmara de Vereadores contra o Alexandre de Moraes. Acho que agora ele cai. É o tipo de coisa que chega a virar piada, né? Algumas coisas. Não que, cada um tem sua opinião, mas eu acho que tem muito mais coisa produtiva do que a Câmara de Vereadores, que isso é a casa das moções, né? Exatamente, eu entendo, né, e pessoas conversaram comigo da comunidade, por exemplo, é importante o posicionamento, né, dos vereadores sobre esse tema, porque a comunidade está preocupada com questão de abusos do judiciário e entende como, muitos entendem como o maior problema do país hoje, mas o problema é às vezes a ilusão que se coloca da forma que é colocado, das pessoas daqui a pouco acharem que uma moção de Balneário Camboriú iria tirar ele, ou faria o Congresso fazer alguma ação. E outra, a forma da moção também. Eu vou dizer, a moção que foi feita pela vereadora Juliana, em sequência, é uma moção de apelo para que o Congresso instale a CPI, e eu vou dizer, o senador Esperidião Amin está pensando em fazer uma CPMI, uma CPI mista, envolvendo inclusive o Senado, para pegar as assinaturas, inclusive dos senadores que ainda vão tomar posse. Então, é uma discussão dentro da lógica de como, por exemplo, o STF, o TSE pode ser questionado, pode ser punido, pode ser, ou até impeachment de ministro do STF, que se fala, mas é dentro de uma lógica de dar resultado. Uma moção de repúdio a alguém, na verdade, não resolve o problema. Vai dar só evidência, só aparecer aí na mídia. Qual a solução? Não, a solução é dentro da CPI. Então valorizar até a moção da vereadora Juliana. Bom, a CPI, então vai ter inquérito. Como é que vai se dobrar? Vai ter resultado? Pode ter impeachment? Pode. O Senado tem esse papel, pode fazer, talvez ocorra no próximo mandato. Agora, de solução prática. Então, e aí às vezes se vende isso para a população. Eu não sei de que forma que algumas pessoas pegaram essa mensagem de achar que talvez a moção iria resolver, ou ainda... E é importante esclarecer, moções geralmente são votadas no fim da sessão, né, vereador? Eu acredito
Eu, por exemplo, deixei claramente lá que estava focado no doutorado, inclusive nas ações da audiência pública, mas eu acredito que vários vereadores saíram porque muitas vezes saem, tem baixo quórum no final da sessão, porque não tem, muitas moções não têm relevância. Mas enfim, fica também uma reflexão para os vereadores, de também ouvir o que a comunidade quer, das prioridades da comunidade, que seja nesse debate nacional, enfim, em conjunto do que acontece nas prioridades da cidade. André, meu irmão, brigadão. A entrevista foi muito bom falar contigo. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.